Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus ele é os 10 mandamentos, ele é a palavra de Deus, ou seja, Jesus ele é o sétimo espírito, que é o mandamento do sábado, e Jesus também é os outros 9 mandamentos. Os 7 espíritos é o cordeiro, porque é o número 7, e os 9 mandamentos é a serpente. E os 9 mandamentos é chamado a serpente por quê? Porque ele só fala de amor ao próximo. Se você pisar nesses mandamentos, você morreu, que daí você pisou no amor de Deus. Então, quando você junta os 7 espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, com os 9 mandamentos, dá 16, que é o número do leão. Por isso que Jesus Cristo é chamado leão da tribo de Judá. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 4. Jesus está falando, o leão da tribo de Judá. Ó. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Aqui Jesus está falando que o único sinal que ele ia dar seria a ressurreição, que no terceiro dia ele ressuscitaria, assim como Jonas foi jogado fora do ventre da baleia no terceiro dia. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 16, livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 16, aqui fala a ressurreição de Cristo. Aqui Jesus ressuscitou. No livro de Mateus ele está prometendo que daria o único sinal, que seria o sinal do profeta Jonas, que seria a ressurreição dele. E no livro de Marcos 16, no livro de Marcos 16, realmente ele ressuscitou. Então Jesus, ele é o leão, pode olhar que é Mateus 16 e Marcos 16. Agora, quando você vai aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, aqui fala a parábola do mordomo infiel. Aqui Jesus está falando sobre a infidelidade. Entendeu? Versículo 16, o leão da tribo de Judá, que é Jesus falando. O que é o leão da tribo de Judá? O leão da tribo de Judá são os 7 espíritos de Deus e os seus 9 mandamentos, a sua doutrina. 7 mais 9, 16, o leão. Agora aqui no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus vai dizer aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Entendeu? Agora aqui 16, versículo 7. João 16, versículo 7. A epígrafe do texto fala a obra do Consolador. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Entendeu? Então, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Jesus, ele é os 10